Tendo sido um dos maiores sucessos recentes da PlayStation com um filme a caminho, Ghost of Tsushima é sem dúvida um jogo que foi adorado pela sua história, visuais e realismo. Tudo isso dentro de um contexto histórico que há muito era requisitado. Portanto, não é de admirar que o jogo tenha tido o sucesso que teve. Mas, como em todos, há sempre coisas que nem sempre estamos cientes que existem. Assim, eis 10 coisas que provavelmente não sabias sobre Ghost of Tsushima. Embora no jogo seja o fantasma a expulsar as tropas mongóis de Tsushima, a realidade é bastante diferente. Durante o conflito em que se baseiam os eventos, as forças mongóis conseguiram capturar as ilhas de Iki e Tsushima, dirigindo-se depois para Kyushu, a terceira maior ilha do Japão. Mas os samurais estavam à espera deles e a batalha de Bunhei começou. O que pôs fim à batalha não foi a intervenção dos aliados de Jin Sakai, mas sim um enorme tufão que afundou a maior parte das frotas mongóis. Os japoneses chamaram a este tufão um kamikaze, que se traduz por vento divino, e é o motivo pelo qual o vento tem um papel tão importante no jogo. Se há coisa que recebeu uma enorme saudação por parte de críticos e de gamers foi o combate. Assim, para tornar os combates tão realistas quanto possível, a Sucker Punch convidou 2 samurai para ajudar na sua investigação. Kuami Masakumo e Ida Ryusetsu, do dojo Tenshin Ryu, deram a sua experiência de lutas de samurai para ajudar Jin Sakai a ganhar vida, como até podem ver no tweet partilhado pela empresa. Quem jogou Ghost of Tsushima certamente notou que os arqueiros mongóis gritam sempre antes de disparar as suas flechas. Embora, verdade seja dita, seja bom para anteciparmos o seu disparo, a verdade é que esta é uma ação que serve para avisar os seus aliados. Os arqueiros gritam Dosho, o que pode ser traduzido para baixa-te ou agacha-te. Desde o dia 1 que a equipa de desenvolvimento quis captar no jogo o realismo. E não falo apenas no que toca aos combates ou à estética, isto também se aplica à própria ilha. Para tornar o jogo mais realista possível, a Sucker Punch fez várias viagens à ilha de Tsushima e trabalhou em estreita colaboração com a sua equipa no Japão. As folhas que vemos são digitalizações de fotografias de folhas reais da ilha. A equipa de áudio japonesa da Sucker Punch gravou até os sons dos pássaros e dos veados que podemos ouvir no jogo. Eles tiveram mesmo muito cuidado com os detalhes. Na sequência do êxito de Ghost of Tsushima, o diretor do jogo Nate Fox e o diretor criativo Jason Connell tornaram-se embaixadores permanentes do turismo da verdadeira ilha de Tsushima no Japão. Esta nomeação honorária faz parte de uma nova campanha de turismo que a cidade está a organizar em parceria com a Sony Interactive Entertainment. Em novembro de 2020, Yuji Hirayama, um sacerdote do santuário Watatsumi de Tsushima, lançou uma página de financiamento coletivo para ajudar a reconstruir um portão Tori que tinha ruído durante um tufão. O esforço de crowdfunding terminou com mais de 540% do seu objetivo de $47.500 angariados. Mais de 2.000 pessoas contribuíram para o projeto, incluindo muitos fãs do jogo. O sacerdote escreveu na página de crowdfunding: "Recebemos um grande apoio dos jogadores de Ghost of Tsushima e cito que é a orientação de Deus." O santuário Watatsumi situa-se no centro da ilha e é dedicado às divindades Iko Demino Mikoto e Toyota Mamibe. Embora o santuário exato não apareça no jogo, os gamers podem ainda assim visitar muitos pontos de referência da própria ilha. Em 2019, a PlayStation criou a PlayStation Productions para entrar no mundo do cinema através de alguns dos seus jogos, especialmente os exclusivos. Já tivemos o Uncharted com Tom Holland e Mark Wahlberg, a série The Last of Us com Pedro Pascal e Bella Ramsey e teremos muito mais, como Gran Turismo, God of War, Horizon e, claro, Ghost of Tsushima. E se há coisa que os gamers prezam imenso é a fiabilidade da história e das personagens. Aliás, se houve coisa que The Last of Us provou, foi isso mesmo, que podem existir algumas liberdades criativas para aprofundar a história ou fazer ligeiras alterações, mas o centro de tudo deve ser fiel ao que tornou o título num sucesso. O ator Daisuke Tsuji, que deu corpo e voz à personagem principal, já revelou que está disponível para voltar ao papel no filme. No entanto, ele tem um concorrente de peso. O ator Andrew Koji, que fez filmes como Bullet Train com Brad Pitt, também já demonstrou interesse em ser o Jin Sakai. O ator é um fã confesso do videojogo, revelando que já o terminou 2 vezes e que pode dar à personagem o seu próprio toque. Até à data de criação deste vídeo, pouco se sabe sobre a película, mas acho que é seguro dizer que pelo menos teremos 2 bons atores para o papel principal. Curiosamente, o ator original até já concordou em colocar o Rabiós Coleo, caso o filme assim necessite.
Pessoalmente, preferia que Daisuke fosse o escolhido. E tu? Houve muitos fatores que afligiram a invasão mongol de Tsushima. Uma coisa que ficou bem clara é que o tempo pode mudar num instante e muitas vezes a chuva forte é um fator importante. Embora as chuvas de monções tenham adicionado algum nível de drama às lutas de bosses no videojogo, a verdade é que elas não eram invulgares nesta região e teriam de facto dado aos samurai uma vantagem sobre os mongóis, que não se sentiram confortáveis a combater nessas condições. O jogo possui um modo de exibição chamado Kurosawa Mode, que é uma homenagem ao famoso cineasta Akira Kurosawa. Nascido a 23 de março de 1910, tendo morrido a 6 de setembro de 1998, este foi um dos maiores e mais influentes cineastas de sempre. Com mais de 50 anos de carreira, o legado de Kurosawa é gigante, e a inclusão do modo com o seu nome é uma bonita homenagem. Esse modo transforma a jogabilidade em preto e branco e adiciona um filtro de grão para imitar o estilo visual dos seus filmes. Embora com este modo de jogo se percam todas as vibrantes cores que o mapa nos proporciona, os fãs mais atentos à arte cinematográfica do Sr. Kurosawa não deixam de rever em algumas partes do jogo, como nos duelos, influências de filmes como Os Sete Samurai ou Yojimbo. Durante o desenvolvimento, os testers relataram que por vezes acertar nos inimigos era como lutar com uma espada de espuma. Assim, os jogadores pediram uma característica atualmente conhecida como Lethality Contract para tornar o jogo mais realista. A Sucker Punch adicionou então um critério de acerto máximo para matar todos os inimigos, independentemente do nível de dificuldade. Para aumentar a dificuldade das lutas sem alterar a letalidade das armas, o estúdio adicionou vários comportamentos aos inimigos de Jin. Quando a sua saúde está baixa, eles desviam-se e bloqueiam os ataques com mais frequência. E aqui ficaram 10 coisas que provavelmente não sabias sobre Ghost of Tsushima. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, dá-lhe o like e comenta sobre o que gostarias de ver numa sequela. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!